Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam todos bem, assim como seus familiares. Pessoal, nós vamos falar hoje e no próximo vídeo de funções inorgânicas. É um assunto que algumas pessoas podem achar meio chato, meio maçante, porque ele não é muito contextualizável com o nosso dia a dia. Porém, é um assunto de extrema importância que quem fala de química tem que entender o que é um ácido, uma base, um sal, um óxido e as suas propriedades e nomenclaturas. Então, ânimo pessoal, força na peruca e vamos lá. Vamos falar das funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas? Nós temos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, hidretos, carbetos e sulfetos. A maioria dos professores aborda essas primeiras 4 aqui, porque são consideradas as mais importantes. Nós, aqui no nosso curso, se tivermos tempo, também vamos abordar essas daqui. Não é certeza, tá? Vamos começar falando de ácidos. A definição de ácido, existem várias definições de ácido, nós vamos falar da definição de Arrhenius, tá? Arrhenius definiu ácidos quando em água, ou seja, quando em meio aquoso. Ele disse que ácidos são compostos que são moleculares, ou seja, são aqueles formados por ligações covalentes, que quando eles são dissolvidos em água, eles sofrem ionização, ou seja, formam íons. Lembrando que quando eles estão na ligação covalente, eles não têm íons, né? E liberam como único cátion íon H+, ou íon H3O+, que é a mesma coisa, tá, gente? Chamado de hidrônio ou hidroxônio, e um outro ânion qualquer. Então, por exemplo, quando a gente faz a ionização do ácido sulfúrico é um composto molecular, não é formado por íons, é ligação covalente, mas quando ele está na água, ele libera os H+, aqui ó, como ele tem H2, são 2 H+, tá? E o ânion, qual ânion? O que sobrou? O SO4. E o SO4 tem carga 2-, como que eu sei? Porque esse 2 aqui passa lá para cima, então a carga de um vai para o outro, tá certo? E o hidrogênio, pessoal, sempre tem carga +1, não vamos esquecer disso, tá? Mas então por que falam do H3O+? Veja bem, aqui eu fiz uma reação simplificada, tá? A forma simplificada. Agora, eu posso fazer a reação completa em água. Por exemplo, ácido sulfúrico, o mesmo ácido sulfúrico, em água. O que acontece? Esse H2O pega um hidrogênio lá do H2 e forma H3O e fica com carga positiva. E libera o SO4 2-. Por isso que a gente fala que libera H+ ou H3O+. Agora, essa reação aqui, ela teria que ser balanceada, né? Porque aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Eu teria que colocar um 2 na frente aqui para que a equação ficasse balanceada, tá? Então, para não escrever a equação toda balanceada, a gente simplifica dessa maneira aqui, tá? Simplesmente colocando H+ e SO4 2-, tá ok? Por exemplo, HNO3. Se eu quero a ionização do HNO3, como é que ficaria? H+, porque eu só tenho um hidrogênio, mais NO3. E qual que é a carga desse nitrato? É -1, porque aqui eu tenho 1, passa lá para cima, -1. Tá? E se for em água, se aparecer a água aqui? Bom, se aparecer a água, aí eu sei que vai ser H3O+, mais o ânion que sobrou, o NO3-. E nesse caso aqui, eu já tenho 3 hidrogênios de um lado e 3 do outro. A equação já está balanceada, eu não preciso balancear, tá? Então, ácidos sofrem ionização. Se alguém falar que ácido sofre dissociação, está errado, porque dissociação acontece somente em compostos iônicos e ácidos são compostos moleculares. Eles sofrem ionização, ou seja, formam-se íons que antes não existiam. Como que nós vamos classificar os ácidos? Quanto à presença de oxigênio, por exemplo, é uma classificação, eles podem ser classificados como hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio, por exemplo, HCl, H2S, HCN. Estão vendo que aqui não tem oxigênio nessas fórmulas? Hidrácidos. Agora, se ele possuir oxigênio, por exemplo, HNO3, HCl4, H2SO4, se tem, além de um hidrogênio na frente, oxigênio na fórmula, aí ele é classificado como oxiácido.
tá? Uma outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis e hidrogênios que podem se converter na reação em H+, tá? Eles podem ser monoácidos ou ácidos monopróticos, são aqueles que apresentam apenas um hidrogênio ionizável, por exemplo, HCl. Se ele só tem um H, ele é um ácido monoprótico ou um monoácido, porque ele só tem um H para liberar. HBr, mesma coisa, só tem um hidrogênio. HClO3, mesma coisa. Aí, pessoal, nos monoácidos, tenho que abrir aqui um parênteses, um asterisco, porque existem algumas exceções. Por exemplo, o H3PO2. Embora ele tenha 3 hidrogênios aqui, ele é um monoácido, um monoprótico, ele só tem um hidrogênio que é ionizável. Vou mostrar para vocês por que isso acontece. Aqui está a estruturinha dele. Acontece, pessoal, que os hidrogênios ionizáveis numa estrutura são aqueles que estão ligados ao oxigênio dos oxiácidos, tá? Então vejam que aqui eu tenho 2 hidrogênios que estão ligados diretamente ao fósforo. Ele tem 3 hidrogênios, mas só um está ligado ao oxigênio. E é esse daqui que é perdido na forma de H+. Esses 2 não saem da molécula na forma de H+, não são ionizáveis. Por isso que ele é monoprótico, tá? De ácidos, quando vai ter 2 hidrogênios ionizáveis, por exemplo, H2SO4 e H3PO3, que da mesma forma como o H3PO2 é uma exceção, tá? E triácidos ou ácido triprótico, aquele que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H3PO4, H3PO3. Outra classificação é quanto ao número de elementos. Ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Binário, quando tiver 2 elementos diferentes, por exemplo, H e Br tem 2 elementos, HI tem 2 elementos. Ternário, quando tem 3 elementos diferentes, por exemplo, HCN, HNC, HBrO3, veja que eu tenho 3 oxigênios, porém, ele quer dizer, quanto ao número de elementos químicos, os diferentes elementos. Eu tenho 1, 2, 3, hidrogênio, bromo e oxigênio. São 3 elementos diferentes compondo o ácido, então ele é ternário. Quaternário, quando tem 4 elementos, por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, são 4 elementos, é ternário, tá? E quanto à volatilidade ou ponto de ebulição, eles podem ser classificados como voláteis ou fixos. Voláteis são aqueles que têm baixo ponto de ebulição e evaporam rapidamente. Por exemplo, HCl, H2S, HCN, HNO3, tá? E alto ponto de ebulição são os fixos, por exemplo, H2SO4 e H3PO4. Isso daqui, pessoal, não tem jeito, isso daqui tem que decorar. Como que nós podemos prever a força do ácido? A força do ácido, ela está relacionada com a facilidade de ionização do ácido em meio aquoso e é descrita pelo grau de ionização alfa. Veja bem, pessoal, se eu tenho lá, por exemplo, H2SO4, como que eu vou saber se esse ácido é forte? Quanto mais hidrogênios, aqui ó, 2H+, mais SO4, 2-. Quanto mais hidrogênios ele conseguir liberar na ionização, quanto mais H+ se formar, mais ácido ele é, um ácido mais forte ele é. É isso que quer dizer, é isso que dá a força do ácido. Então, veja bem, se eu tenho um ácido, por exemplo, aquele nosso, cadê? H3PO2, vou colocar aqui, H3PO2. Ele, embora tenha 3, ele só libera um H+, mais PO2, 3-. Ele só libera um H+, então ele não é um ácido forte. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então, digamos que eu coloco em água um ácido qualquer. O número de ácidos ionizados dividido pelo número total que eu coloquei na água vai me dar um alfa. Se esse alfa der um número maior que 50%, significa que o ácido é forte. Se der um valor entre 5 e 50, esse ácido é moderado. E se for fraco, esse alfa vai dar um valor menor que 5%. Significa que menos de 5% de todo o ácido se transformou em H+. Se não liberou H+, o ácido é fraco. Ok, isso se ele fosse um hidrácido. E se ele for um oxiácido, ou seja, se ele tiver oxigênios na estrutura, como que a gente vai determinar a força dele? Bom, imagine o seguinte, um ácido, ele sempre tem um hidrogênio na frente, algum outro elemento, e oxigênio no final, certo? Então, ele vai ter um número de hidrogênios e um número de oxigênios, aqui representados por X e Y, tá? Então, a força do ácido vai ser o Y menos o X, ou seja, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis.
tá? Se essa diferença der zero, o ácido é fraco. Por exemplo, HClO, aqui ó, o Y vale 1 e o hidrogênio vale 1, menos 1 dá 0, então é um ácido fraco. Se der 1, o ácido é moderado. Por exemplo, HNO2, o ácido nítrico, eu tenho 2 oxigênios e 1 hidrogênio, 2 menos 1 dá 1. Se ele der 2, o ácido é forte. Por exemplo, o ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2, então o ácido é forte. E se der 3, o ácido é muito forte. Por exemplo, HClO4, eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio. 4 menos 1 dá 3. O ácido é muito forte. Ok? Agora que a gente já aprendeu sobre os ácidos, a gente precisa dar nome para os bichinhos, não é? Então, como que a gente dá o nome para os hidrácidos, aqueles que contêm hidrogênio e não contêm oxigênio, né? Bom, vai ser ácido, a gente vai dar o nome ácido, né? Mais o prefixo do elemento e termina com hídrico. Por exemplo, HF, quem que é o ânion? O ânion é o fluoreto, tá? Porque todos os ânions, né? Veja bem, o ácido ele é composto por hidrogênio e um ânion, né? Todos os ânions, pessoal, quando estão com a carga negativa, a gente termina o nome dele com eto. Então, o flúor vai se chamar fluoreto. O cloro vai se chamar cloreto. O bromo vai se chamar brometo. O iodo vai se chamar iodeto, tá? E assim por diante. Então, quando ele está só na forma do ânion, com aquela carguinha negativa, ele termina com o eto, certo? Então, no caso do HF, é ácido, tá? O nome aqui, ele é o flúor, então é flúor, e termina com a palavrinha hídrico. HCl é ácido, como é o cloro, é clor, e termina com hídrico, ácido clorídrico. HBr é ácido, bromídrico. HI é ácido iodídrico. E assim por diante, tá, pessoal? Agora, a gente precisa saber o nome de alguns ânions, né? E depois eu vou deixar para vocês decorarem, porque não tem jeito, algumas coisas a gente tem que decorar, né? O nome de alguns ânions. Por exemplo, o H2S é o ácido sulfídrico, tá? Nós temos dois ânions, o HS, tá? Menos, quando esse ânion, quando o H2S perdeu um hidrogênio, se transforma no HS menos, tá? Esse é o ânion hidrogênio sulfeto ou bisulfeto. E quando eu perdi os dois hidrogênios, eles transformam no S2-. Esse daqui é o ânion sulfeto, tá? HCN é o ácido cianídrico, porque ele vem do cianeto. Ok? Agora, e se for um oxiácido, se ele possui oxigênio na molécula, como é que a gente vai dar o nome para eles? Bom, aí nós temos que aprender a determinar o NOx do elemento central do ácido. NOx a gente vai ver mais para frente em eletroquímica, mas nós precisamos rever o que é um NOx aqui para podermos dar o nome dos oxiácidos, tá? Existem algumas regras para determinação do tal do NOx, tá? Substância simples tem NOx zero. O que é uma substância simples? Composta por um único elemento, por exemplo, H2, O2, P4. Tá vendo aqui eu só tenho hidrogênio ligado com hidrogênio, então ele tem NOx zero. O2, NOx zero, P4, NOx zero, tá? Outra regra, o NOx de um íon monoatômico é igual à sua própria carga. Por exemplo, eu tenho um átomo só, que é o sódio, ele é monoatômico, e a carga dele é mais 1. Então, qual que é o NOx dele? Mais 1, tá? Substâncias compostas, em substâncias compostas, os metais alcalinos e a prata têm NOx mais 1. Por exemplo, NaCl, Ag2O, tá? Então, veja, o sódio, ele é um metal alcalino, ele vai ter NOx mais 1. A prata também vai ter NOx mais 1 nesse caso, ok? Substâncias compostas, nas substâncias compostas, os metais alcalinos terrosos e o zinco têm NOx mais 2. Então, o cálcio aqui, ó, CaO, óxido de cálcio, o cálcio vai ter NOx mais 2. Nesse caso, o zinco também tem NOx mais 2. Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos é fácil de descrever qual que seria o NOx dele. O NOx, pessoal, nada mais é que a carga que ele teria, né? O sódio é do grupo 1 da tabela periódica. Então, ele tem um elétron na última camada. Ele quer perder esse um elétron se transformando no cátion mais 1. O cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele tende a perder
esses 2 elétrons se transformando no cátion mais 2, né? Lembrando, o sódio e o cálcio são muito eletropositivos, eles têm tendência em perder esses elétrons e se transformar nos cátions. Agora, a prata e o zinco a gente tem que decorar, tá? O hidrogênio, geralmente, ele tem NOx mais 1. Na maioria dos casos, ele vai ser mais 1, tá? HCl, NOx mais 1, H2SO4, NOx mais 1. Agora, se eu tiver um hidreto metálico, aí ele vai ter NOx menos 1, tá? O que é um hidreto? A gente vai falar mais pra frente dos hidretos. São aqueles que têm um composto, né? O hidrogênio, ele tá aqui, ó. Em vez de ele estar na frente, ele tá aqui, tá atrás. E por que é que ele está atrás? Porque ele é o mais eletronegativo. Numa fórmula química, o menos eletronegativo fica na frente e o mais eletronegativo fica atrás, tá certo? Se ele é mais eletronegativo e ele estiver ligando com o sódio, por exemplo, ele tende a receber elétrons e ficar com carga menos 1, se transformando no ânion, tá? Oxigênio tem carga menos 2, né? Porque ele é do grupo 16, tem 6 elétrons, tende a ganhar 2. Então, na água, NOx menos 2, nos óxidos, NOx menos 2. Agora, se ele estiver no peróxido, ele vai ter NOx menos 1, tá? O que é um peróxido? Um peróxido é aquele que na fórmula, né, eu tenho ligado oxigênio com oxigênio, tá? Água oxigenada, por exemplo, é um exemplo de peróxido, tá? O que a gente precisa saber sobre os NOx é que quando eu tenho um composto, o NOx de todos os átomos de um composto iônico ou molecular tem que dar 0, tá? É assim que a gente determina o NOx. Então, por exemplo, H2SO4. H2SO4. Deixa eu pegar outra cor de canetinha aqui. Vamos ver. O oxigênio, pela regra, né? Ele tem NOx, olha aqui, ó, oxigênio geralmente tem NOx menos 2. Então, digamos que o oxigênio tenha NOx menos 2. O hidrogênio, normalmente, aqui, ó, tem NOx mais 1. Então, vamos colocar aqui mais 1. Agora, a soma dos NOx de todos os átomos deve ser igual a 0. O NOx do hidrogênio é mais 1, mas eu tenho 2 hidrogênios. Aqui, quem eu não sei o NOx é o enxofre, tá? O enxofre não tem NOx fixo. Então, vai ser mais 1, que é o NOx do hidrogênio, vezes 2 hidrogênios, tá? Mais o enxofre, que eu vou chamar de X, mais menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênios. Tudo isso tem que dar 0, porque a regra me diz que a soma de do NOx de todos os compostos iônicos ou molecular tem que dar 0, tá? Então, 1 vezes 2 dá 2, mais X, mais 2 vezes 4, menos 8 é igual a 0. Ou seja, 2 mais x menos 8 igual a 0. X vai ser igual a 8 menos 2. X vai ser igual a mais 6. Então, isso significa que o NOx do enxofre aqui é mais 6. Entenderam como que eu determino o NOx do elemento central? Tá aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso? Só lembrando, porque para dar o nome do oxiácido, eu vou ter que achar o NOx do elemento central, tá? Outra regra, a soma dos NOx de todos os átomos de um íon é igual à carga do próprio íon. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, o NO3-, tá? No NO3-, o que a gente tem lá? Eu tenho um íon de carga menos 1. O NOx do oxigênio é menos 2, pela regra. O do nitrogênio eu não sei, eu chamo de X. Então, eu vou dizer que X mais 3 oxigênios que eu tenho, vezes menos 2, que é a carga de cada oxigênio. Segundo a regra, se ele é um íon, e aqui ele é um íon porque ele tem carga negativa, a soma dos NOx de todos os átomos de um íon é igual à carga do próprio íon. Qual que é a carga desse íon? Menos 1. Então, não é igual a 0, é igual a menos 1. No exemplo que eu dei anterior, era tudo a soma igual a 0. Mas aqui ele é um composto iônico, ele tem carga menos 1, então somando tudo tem que dar menos 1, entendeu? Então, vai ser X mais vezes menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6, igual a menos 1. Arrumando isso daqui, né, passando para cá, X vai ser igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5, tá certo? Então, é assim que a gente determina o NOx do elemento central.
Feito isso, o que nós vamos ter? Se nós tivermos elementos do grupo 13, 14, 15 e 16, quando o NOx do elemento central for igual ao número de sua família, o nome vai ser assim, ó, ácido mais o nome do elemento mais ico. Se o NOx do elemento central for 2 unidades menores do que a sua família, o nome vai ser ácido, o nome do elemento mais oso. E quando o NOx do elemento central for 4 unidades menores, ele vai ser ácido, hipo, o nome do elemento e oso. Vamos pegar esses três aqui, ó. Como que calcula o NOx aqui do H3PO4? Vamos fazer aqui, ó, H3PO4. Vamos fazer o NOx do H3PO4. NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. NOx do fósforo, X. Então, vai ficar assim. 1 vezes 3 mais o NOx do enxofre do fósforo, que é X, menos menos 2 vezes 4 vai ser igual a 0, porque ele não é um íon. Somando isso daqui vai dar 3 mais X menos 2 vezes 4, 8, igual a 0. Então, X vai ser igual a 8 menos 3. X vai ser igual a 8, 7, 6, 5. O NOx é mais 5, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, o NOx do fósforo, nesse caso, deu mais 5. Vamos fazer agora o NOx do H3PO3. O H3PO3, hidrogênio mais 1, fósforo X, oxigênio menos 2. Então, vai ser 3 hidrogênios vezes 1, mais 1, né? Mais o NOx do fósforo, que é X, mais 3 oxigênios vezes o NOx de cada oxigênio, que é menos 2. Tudo isso tem que dar 0. X vai ser igual a 6, 5, 4, 3, mais 3. Então, o NOx aqui, no caso, é mais 3 desse segundo fósforo. NOx do hidrogênio é mais 1, NOx do fósforo é X, NOx do oxigênio é menos 2. 3 hidrogênios vezes o seu NOx, que é mais 1, mais X, mais 2 oxigênios vezes a carga, que é menos 2. Tudo isso tem que dar 0. X vai ser igual a mais 1. Então, nós temos aqui o NOx desse fósforo, que é mais 1, certo? Então, aqui, ó, nesse caso, o NOx do fósforo deu mais 5, nesse o NOx do fósforo deu mais 3 e nesse o fósforo deu mais 1, tá? Então, como que ficaria o nome? Em todos os casos, eu começo com a palavra ácido. Então, vamos lá. Nesse caso aqui seria ácido, tá? O NOx do elemento central, nesse caso aqui, é igual ao número de sua família. Qual que é a família do fósforo? É a família 15. A gente tira aquele 1 da frente e fica 5. Então, deu 5, ele está na família 15, então, digamos que é igual ao NOx da sua família. Então, como que é que a gente vai dar o nome? Ácido, o nome do elemento, que é fósforo, né? E daí termina com a palavra ico, fosfórico, tá? Nesse caso aqui, é ácido, né? Deu NOx mais 3. Veja, ele se enquadra nessa segunda regra aqui. O NOx do elemento central é 2 unidades menor que o da sua família. Ele era da família 5, aqui deu 3, ele está 2 unidades abaixo. Então, vai ser o elemento mais a palavra oso. Então, ele vai ser o fosforoso, tá? E nesse caso aqui vai ser ácido, né? O fósforo está na família 5, deu 1. 5 menos 1 dá 4, ele está 4 unidades menor do que a sua família. Então, vamos chamar de hipo, o nome do elemento ioso, ou seja, hipofosforoso, desculpem a letra. Agora, se ele for do grupo 17, segue outra regra, tá? Ainda ele vai depender do NOx do elemento, mas é outra regrinha, tá? Se o NOx do elemento central der mais 7, ele vai se chamar ácido per, o nome do elemento ico, mais 5, ácido, elemento mais ico. Se for mais 3, ácido, o nome do elemento mais oso, e mais 1, ácido hipo, o nome do elemento mais oso, tá? Então, por exemplo,
HCl, ó, vamos calcular aqui o NOx do HCl igual a 1, tá? Então, aqui deu o NOx, vou colocar aqui do lado, mais 1. Do HClO2, mais 1, x menos 2. X vai ser igual a 3, mais 3. NOx aqui do HClO3, mais 1, x menos 2, 5. Então, aqui é mais 5, o cloro. E, por último, o HClO4 vai ser mais 1x e menos 2, que vai ser igual a 7. Então, tá aqui mais 7, tá? Então, agora eu já determinei o NOx do átomo central, que em todos os casos aqui é o cloro, ok? Nome. Se o NOx deu mais 1, aqui, ó, vai ser hipo, o nome do elemento mais oso. Então, esse daqui vai ser o ácido hipo. Qual que é o elemento? Cloro, então, clor, e termina com oso. Esse aqui é o ácido hipocloroso. Esse daqui vai ser o ácido, tá? Deu NOx mais 3, aqui vai ser o nome do elemento mais oso. Então, esse daqui vai ser o ácido cloroso. Esse daqui deu mais 5, então vai ser o nome do elemento mais ico. Então, esse daqui é o ácido clórico. E esse daqui deu mais 7, então ele vai ser ácido per, o nome do elemento ico. Ácido per, nome do elemento que é clor, e termina com ico, tá? Então, tá aqui, ó, ácido hipocloroso, cloroso, clórico e perclórico, tá? Isso se o elemento for do grupo 17. O cloro é do grupo 17, então temos que seguir esta regrinha aqui, tá? Nós temos uma outra nomenclatura que é quanto ao grau de hidratação, tá? Quando nós temos mais de um oxiácido com o mesmo NOx no átomo central, né? Digamos que eu tenho um oxiácido, vários oxiácidos, e eu determino o NOx e sempre dá a mesma coisa para o átomo central, mesmo NOx. Eu não tenho como utilizar essas regras que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente diferencia eles, dá o nome de acordo com os nomes orto, meta e piro, que se referem ao grau de hidratação. Esse daqui, pessoal, é o ácido ortofosfórico ou simplesmente chamado de fosfórico, porque toda vez que ele for o orto, eu posso omitir a palavra orto da frente. Ácido fosfórico simplifica todos os demais derivados do ácido fosfórico. A fórmula dele é H3PO4, tá? Agora, quando que ele vai ser piro? Por exemplo, o H4P2O7, né? Ele deriva do ácido fosfórico, porque ele é o resultado de 2 moléculas de ácido fosfórico menos uma molécula de água. Como assim, professora? Olha aqui o ácido fosfórico, tá? Eu tenho o ácido fosfórico. Quando ele se junta com outro ácido fosfórico, tá? E nós eliminamos uma molécula de água, olha aqui em vermelhinho, HHO, ou seja, H2O. Quando é eliminada uma molécula de água, se juntando os dois, aqui oxigênio com fósforo, ele acaba formando esse ácido que é o H4P2O7. É exatamente esse daqui. Então, quando eu tenho 2 do ácido fosfórico, que eu acabei de mostrar para vocês ali em cima, né? E tiro uma molécula de água e acaba dando essa estrutura aqui, do H4P2O7, a gente chama ele de ácido pirofosfórico, tá? Que é o resultado da junção de 2 moléculas orto menos uma molécula de água. É isso que significa, tá? E metafosfórico, né, no caso, vai ser quando eu tenho uma molécula de orto menos uma molécula de água. A gente diz que ocorre uma desidratação intramolecular. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ácido fosfórico, que eu já tinha mostrado ali para vocês. Pode acontecer deste OH se juntar com um hidrogênio ali da própria estrutura, ou seja, HHO é H2O. E aí você forma uma dupla ligação aqui com esse oxigênio, certo? E daí a gente tem, em vez da H3PO4, a gente tem HPO3, certo? Então, esse daqui é o ácido metafosfórico, porque eu tinha um fosfórico que perdeu uma molécula de água, se transformando no HPO3, tá? Então, essas são as nomenclaturas orto, meta e piro.
Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito extenso, embora eu esteja decepcionada porque eu não cumpri a missão que eu queria dar pelo menos até bases. Não deu, mas eu vou dar então no próximo vídeo. Não percam nossos próximos capítulos aí. Um beijo, pessoal. Se cuidem. Manda beijo. Beijo. Beijinho.